Boa noite, Kleber. Tite, quando tem esses jogos em que você deseja fazer observações e dar oportunidades, como você sempre fala a alguns jogadores, normalmente você precisa que haja uma colaboração em vários sentidos, nem que o jogo esteja num ritmo de competição alto, para que você possa relativizar menos a atuação de cada um que entra, para que você não tenha que fazer tantas ponderações depois, já os vejo encaixado no ritmo do jogo desejado. Hoje, talvez isso não tenha acontecido e você até fez só 4 substituições e não as 6 permitidas. Quero saber se teve a ver com isso, o fato de você não ter feito as 6, se o time estava abaixo do que você imaginava, do que você gostaria e por isso mexer demais, talvez arriscasse o resultado do jogo ou o próprio comportamento coletivo. Enfim, não foi a colaboração que você esperava para poder mexer como você gostaria? Desde o início. Boa noite. Então, ela não teve o desempenho que nós imaginávamos. Ela teve um desempenho técnico abaixo da equipe. Ela joga mais, ela produz mais, ela compete mais, ela tem um nível de concentração maior, ela esteve abaixo. O que teve normal é que ela conseguiu neutralizar, né, as jogadas de velocidade, as jogadas de finalizações da equipe da Arábia Saudita, isso ela teve. Mas aquela equipe que é normal, criar, botar volume, por vezes fazer transições em velocidade, hoje ela não foi, ela não estava com essa qualidade, e também prejudicado, porque quando tu mexe numa estrutura básica da equipe e tu começa a colocar jogadores, eles não têm os links, as aproximações, as triangulações dos setores, alguns voltam e também está servindo para essas observações, por vezes no plano mais individual do que no plano coletivo, como foi o caso de hoje. Luzete, passa para aqui o Mico. Tite, talvez para Tite até já estava acostumado, mas aquela música que torcida estava tocando o tempo inteiro, isso de alguma maneira atrapalha, incomoda ou nem liga? Tu colocou no aspecto psicológico, eu quero fazer uma observação nesse aspecto. E por mim mesmo. O nível de competitividade estava baixo, inclusive porque nós somos muito bem recebidos, jogando no país com a sua seleção, com o carinho do seu torcedor. Isso tudo trouxe uma atmosfera que ela não é uma atmosfera daquela psicológica. Isso não é desculpa, não. Isso traz um jogo mais amigável. Na hora que teve a expulsão, que ele saiu, eu tomei a iniciativa de ir lá dar um abraço nele, no goleiro. Sabe? Porque o espírito competitivo não fica aflorado. O clima, a atmosfera não foi. Volta a dizer, isso não é justificativa, hein? Para repetir, o cara tá dando. Não. Ele produziu, falei no início, ela produziu abaixo, ela tem condições de produzir mais. Mas a atmosfera do jogo, ela foi essa. Aí eu não fui dar um abraço, desde daqui a pouco o cara vai querer aparecer, né? Vai aparecer na televisão, vai querer chamar atenção para ele. Mas eu estava ali para dar um abraço para ele, dizer assim, só tinha que fazer aquele movimento. E esse carinho, essa relação que teve conosco na recepção, ela trouxe essa confraternização. Foi mais um jogo de confraternização do que um jogo de disputa, talvez pelas próprias faltas, número muito baixo que teve. Ela teve essa característica. É a palavra de Tite, especial aqui do Tite, boa noite. Diante, talvez até disso que você acabou de responder, e de também, talvez não ter conseguido o que você propôs ontem, que era convencer para vencer, não foi um time que se fez tão protagonista, assim, tão convincente, pode ficar aquela pergunta, bom, e agora contra a Argentina? Agora é tudo diferente? Porque agora não vai ter esse clima que tinha aqui hoje, né? São 2 rivais, sabe lá, se vão torcer para o Brasil ou para a Argentina lá, no Jeddah, mas enfim, não é contra a Arábia, então na casa. E também, dentro de campo, talvez ele não tenha o que se viu hoje aqui, mais morosidade e tal. É outro jogo, é outra história. Vamos analisar isso para depois projetar os outros. Ele não convenceu para vencer. Ele venceu porque ele tem a criatividade na frente, ele tem a bola parada muito forte, ele botou 15 oportunidades e finalizações, ele trouxe, mas ele não trouxe aquele componente anterior. Ele convenceu na solidez defensiva. Isso ele teve, mas ela é parcial. Então, naquele contexto da ideia, não teve. E está correta a observação. O próximo jogo, as outras circunstâncias, a gente vai falar no transcurso, na sequência. Claro, Brasil e Argentina não tem friendly game nunca.
Tiro. Tite, nessa partida que marcou a volta do Renato, como é que você viu assim, a participação dele? Qual a importância dele hoje nesse processo de reconstrução da seleção brasileira, nesse novo ciclo? E aí a gente entra num outro aspecto, aí os diferentes enfoques de vocês, o plano individual. O que no plano individual foi bom? Gabriel Jesus voltou. O fato de fazer gol, de ter a naturalidade, tu tira um pouco daquele peso, tu tem um jogador mais leve. Depois que ele fez o gol, ele foi um jogador mais leve, a jogada flui com maior naturalidade. O Renato retoma um ritmo que no Mundial correu risco, não vou falar de ser cortado pela lesão. Retomou em alto nível. Tem a possibilidade de utilização de uma série de outros jogadores para o próximo jogo. Jogadores que entram no transcurso do jogo para tu ter uma possibilidade real também. Lucas, dá para te fazer uma avaliação que são 45 minutos. Então, esses componentes individuais, eles trouxeram em relação ao jogo, eles trouxeram. E qual foi a avaliação do Lucas, que jogou 45 minutos? O jogador, ele veio agora no Tottenham para jogar por dentro também, numa função de 4-4-2, numa estrutura defensiva e ofensiva, não sei se é das duas, por dentro. Eu utilizei ele como externo, porque ele tem muita velocidade, e nós precisávamos de um jogador de flanco. Quando tinha Neymar e ele bem marcado, ele rodava, aí nós precisávamos de jogador aberto. E aí o Lucas, para ter essa jogada de desafogo, tanto é que na primeira oportunidade, primeira e segunda, a gente já teve essa jogada para retirar o cômodo da equipe adversária de saber que a gente jogaria ali com ultrapassagem do lateral, jogada de combinação. Pô, agora eu vou ter que cuidar do outro lado e vai ter a jogada de profundidade do outro lado. Então vai surgindo essas possibilidades, vai surgindo os treinamentos para que a gente tenha a condição de utilizar, como foi o caso de hoje. Show. Quantos desses nossos jogadores vivem no dia a dia de tanta pressão, né, no clube deles, pelos resultados, não simplesmente no campeonato do país deles, mas também Champions, enfim. Ele vem jogar contra a Arábia Saudita, como jogou contra El Salvador, quer dizer, o resultado, assim, a participação deles, o esforço deles, é claro que eles querem fazer o melhor, mas são seres humanos, quer dizer, inevitavelmente não é difícil se motivar para um adversário, um jogo desse, e aí o jogo fica, não digo burocrático seria, digamos assim, mas bem menos talentoso do que eles podem. Isso não é um problema? Foi menos talentoso do que a equipe com bola pode, sim. Teve o componente dos links e da organização. Por exemplo, a gente montou a estrutura defensiva hoje. E a gente deixou Neymar junto com o Gabriel mais livres, numa função de frente, de composição só central, não composição lateral, que é como a gente pode criar alternativas em relação ao Neymar. Né? Ora com o Renato por fora, depois a gente trouxe o Coutinho para fazer essa função, porque eles têm essas combinações, e tu não faz assim por vezes para que ela retome. E ela teve sim, às vezes tu não está com toda a inspiração, com toda a fluência, acontece. E nós temos que saber entender isso. Valorizar esse outro lado, que eu volto a dizer, de consistência. Às vezes tu vence jogos sem ser brilhante, sem estar inspirado, mas tu vence assim, pela solidez. A equipe venceu pela solidez. Nesse aspecto, mas teve abaixo, sim, teve aquele termo que foi usado antes, assim, convencer para vencer. Ela convenceu na estrutura sem bola, na com bola ela teve abaixo. João. Tudo bem? Queria que você comentasse, por favor, rapidinho, um pouco sobre a competição no ataque. Você trouxe o Gabriel, que fez gol agora, mas também teve o Lucas, que no Tottenham está jogando avançado, o Richarlison. Você vê como uma competição maior do que antes da Copa, talvez, quando o Gabriel era titular absoluto? Você está numa situação com mais competição por essa vaga no ataque? Claro que o Firmino pode jogar o próximo jogo. Eu estou me oportunizando agora, depois o Kleber complementa nessas avaliações individuais, eu estou me oportunizando como mexer as peças para que tu consiga ter articulação e infiltração. Tu ter armação e poder de conclusão. Tu ter posse de bola, mas ser vertical. Essa é a ideia. Com o Firmino, tu traz um jogador que compõe no meio campo, junto com os três médios, que normalmente a gente tem a possibilidade de utilizar,
ou se for linha de 4 com um que roda e que vem para dentro compor o terceiro mais fino, para ter jogadores que infiltram. Ele faz assim com o Mané e com o Salah e compõe com os três. Abre-se essa possibilidade. Com o Gabriel Jesus tu tem meio e lado que ataca espaço, por vezes utilizado na equipe dele com um atacante, o último atacante por dentro, infiltrando, e ele fazendo um jogador de infiltração. Fazendo, vamos para as pessoas entenderem, o que o Mané faz no Liverpool, às vezes ele é utilizado para fazer no City. Então vai te dando, o Richarlison fez lado e faz centro. Depois que ele jogou na seleção centralizado, no Everton jogou por dentro. Também a seleção empresta para o clube empresta para a seleção essas variações. Eu já te citei 3, 4, 5 variações que a gente vai utilizando dentro do jogo para ver, para observar, para sentir a naturalidade do atleta para poder utilizá-lo. Individualmente. Só completando 2 jogadores a mais nessa função que a gente não citou, 3. Né? O Douglas, que não veio por lesão, o Everton, que não veio por lesão, e o Malcom. Né? O Douglas já vindo, teve problemas na Copa também por lesão, poderia ser mais utilizado, mas o Everton e o Malcom que estavam com a gente também. Então a gente ganha sim e pode observar, mas não só na frente, né? No meio também, com o Arthur, com o Paquetá, com o Wallace hoje, na defesa também, com o Pablo, com o Militão, com o Fabinho. Então, em todos os setores a gente está ampliando o número de atletas para que a gente possa observá-los dessa maneira. Você vê um ataque mais forte agora? Com mais opções. O quanto vai ser forte vai ser o desempenho individual e essa concorrência que eles estão tendo, sim. Professor, Paraná. E tomara que continue evoluindo nos seus clubes, sim. Desculpe. Paraná, um abraço, parabéns pela vitória, parabéns, Cleber. Um jogo que o senhor colocou bem, que nem Brasil e nem Arábia Saudita foram brilhantes. Mas o Neymar tem uma atuação diferenciada. Se não foi tão brilhante como se pensava que poderia ser do ponto de vista individual, ele foi muito efetivo do ponto de vista coletivo, com assistências fortes, consistentes e que resultaram em gols. Qual a avaliação que o senhor faz do trabalho dele? Eu lhe perguntaria, como a Argentina é uma guerra, entre aspas, evidentemente? Não. Eu perguntaria ao senhor se muda muito o Brasil para a Argentina. Repetindo, se dissesse assim, denomina esse jogo, dá um jogo de amizade. Jogo da amizade. Jogo de amigos que tu, por vezes, tu travava em algum momento para competir e era uma bola mais... Né, parava, dava uma situação do adversário por estar parado, de fair play na sua essência. Talvez se dependesse de mim, eu não queria que o goleiro fosse expulso, sim, para permanecer. Então, se eu tivesse que denominar um jogo da amizade, né, que ele traz esse componente, o Neymar ele tem a possibilidade de utilização, aquilo que ele foi bastante dentro da seleção, ou mais por dentro, como foi hoje, né? Essas alternativas táticas a gente tem, sempre com uma ideia. Tu preserva Neymar para ele está mais fresco, para uma última etapa de construção. Então, quando nós retomarmos a posse de bola, vai estar Renato por trás, vai estar Casimiro por trás, vai estar Coutinho por trás, vai estar Lucas por trás, vai estar... para tê-lo ele mais próximo do Gabriel, do Firmino, enfim, do jogador que estiver na frente. Essa como ideia. O senhor muda muito para a Argentina? O senhor muda muito para o jogo com a Argentina? Alguns atletas, a gente vai poder utilizar bastante deles, vou falar antes para eles, mas é uma possibilidade real, sim, de utilização de bastante atletas nos 2 jogos e de modificações. Sim, a resposta é sim. Derrolou, Adenor? Sim, pronto. Hoje foi da amizade, só para Competitividade. Dijo que contra Argentina nunca son partidos amistosos. Correcto. Quiero preguntarle si este es distinto, porque Argentina después de muchos años tiene un equipo joven y muy renovado, sin figuras que ya no están. Nós também estamos nos renovando. Ela tem uma característica de rivalidade, sim, mas ela não pode transcender. Aliás, como não foi no amistoso que a gente fez, que a gente perdeu na Austrália, assim como não foi no jogo do Brasil, onde nós também vencemos, mas ela não partiu para
ela não passou da competitividade. A competitividade leal ela vai acontecer. A história, o peso das duas camisetas, eles vão acontecer. Os títulos que tem, então é inevitável. A qualidade técnica individual. E duas equipes que elas estão se reformatando, se reformulando. Mas seguramente a Argentina não vai abrir mão dos seus principais atletas na sua sequência. Tampouco nós, que alguns atletas, tu vê que foi, a gente dividiu uma convocação de atletas que vieram da Copa e agora, também ali na frente a gente não vai abrir mão de ter a força maior para a Copa América pela tradição das duas equipes. Buenas noches. Recién hablaba de reformular y da la sensación que Brasil se reformuló y Argentina va en ese camino de reformulación. Y la pregunta es ¿por qué los dos equipos más poderosos del continente siguieron estos pasos? Tienen que seguir con estos pasos con los jugadores que tienen, con la calidad de futbolistas que tienen. A reformulação que nós estamos propondo, eu não sei te falar a respeito da Argentina de uma forma mais apropriada e profunda. Eu não tenho profundo conhecimento, seria leviano, e nem eticamente seria correto eu estar falando, mas sinceramente eu não tenho. O que nós estamos tendo aqui é uma oportunidade às atletas jovens, novos. Por exemplo, ou atletas que vêm se afirmando dentro do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, hoje era para Paquetá, ele ia estar aqui. Como ele tinha um jogo que era decisivo, ele não veio. Então, nós Everton machucou. Então, o que a gente está fazendo? Está oportunizando alguns atletas mais jovens também para fazer essa competição em alto nível. O atleta tem que competir em alto nível. O Danilo tem que competir com o Fabinho, que vai competir com o Dani Alves, que vai competir independentemente da idade. Isso eleva o nível técnico. Quanto mais nós pudermos fazer e acrescentar e dar essas oportunidades aos atletas, mais a equipe vai evoluir. Nesse aspecto, sim. Consequentemente, aí depois o problema vai ser das nossas escolhas. Aí sim, minha e do técnico da seleção argentina, sim, na medida que eleva-se a qualidade e eleva-se a competitividade individual dos atletas. Boa noite, professor. صوتك معلش. سلطان عتيبي صحيفة الرياضيات. كيف يقيم السيد تيتي مستوى المنتخب السعودي وطريقة لعب فريق منتخب البرازيل؟ هذا ومن نتمنى من لاعبي المنتخب السعودي في مواجهة اليوم. هذا سؤال، السؤال الثاني الجماهير السعودية يتساءلون لماذا يبدأ دائما السيد تيتي بخصوص على حساب الفريق؟ Primeira coisa, parabéns para esse jogo. Está perguntando como você vai avaliar a seleção da Arábia Saudita nesse jogo. Essa é a primeira pergunta. E outra pergunta também está perguntando por que você começa sempre com o Gabriel Jesus e nunca começou com o Firmino. A Arábia, depois o Kleber coloca, uma equipe muito móvel, de triangulação, de posse de bola, ela não rifa a bola, não quebra a bola. Ela não é aquela seleção mais pragmática que coloca um jogador na frente, quebra uma bola, disputa e depois vem jogar. Não, ela procura jogar. Se não fizer a pressão, ela sai jogando com o seu goleiro, com os seus zagueiros. Ela procura triangulações, ela procura aproximações e elas têm jogadores móveis, rápidos para essa característica. Deixa ele só fazer essa primeira parte para ele. Não, mas deixa ele traduzir primeiro. هو يقول بالنسبة للمنتخب السعودي فريق يعني جاي يلعب كورة ونقلاته للكورة، مو بس فريق يلعب كورة طويلة ويتحط واحد قدامه ويلعب، لا فريق جالس يحاول، يعني لو ما احنا سوينا عليهم ضغط كبير كان يمكن تعبونا زيادة يعني. بالعكس يقول فريق قاعد يسوي مثلثات في الملعب وأحاول إنه يمتلك الكورة أكثر وقت ممكن. هذا المنتخب السعودي. Ele vai responder agora. Ele vai complementar, depois eu falo do Firmino. Não só individualizar alguns atletas, né, dentro dessa característica que o Tite colocou de transições rápidas, jogadores leves, jogadores que propõem o jogo, com laterais com passagem, laterais avançados. Al-Sharani, que a gente já tinha observado, um grande atleta, lateral esquerdo. Al-Dassari também um atacante perigoso, né, que tem qualidade, que tem jogada pessoal, que tem finalização. E o Taif no meio também é um jogador que conduz todo o jogo, que organiza todo o jogo, mostrar essa qualidade. E aquilo que a gente viu
da Arábia contra a Alemanha, contra a Itália, jogos duros também, jogos 2-1, duas derrotas por 2-1, aconteceram hoje com a gente. Né? Jogaram da mesma maneira, sem medo, sem fazer um jogo burocrático, um jogo jogado. طبعا نتكلم عن المنتخب السعودي برضو يقول يعني عندهم لعيبه يعني كانوا مميزين يعني خصوصا الاظهره اشتغلوا صح ولاعبين الوسط برضو تحركاتهم صح. يتكلم عن سالم برضو تحرك صح. يقول هم متابعينهم ايام ما كان يلعب المباراه الوديه ضد ايطاليا وضد المانيا قبل كاس العالم شافوهم يعني برضو فريق يلعب بثقه يعني برضو ما يخاف لاعب بثقه تامه يعني. Firmino na outra convocação veio, iniciou jogando contra os Estados Unidos e bem, né? No segundo jogo, como nós tínhamos aí a oportunidade de dar a outros atletas, nós não utilizamos, até porque o técnico tem que ter um pouquinho de bom senso. Ele tem que olhar para o clube e saber que tem os atletas que estão numa competição importante. A gente verifica, inclusive, a sequência de jogos que eles têm nos seus clubes para não prejudicá-lo ou correr algum risco de lesão. A utilização do Firmino, ela seguramente vai acontecer nesses dois jogos. Hoje foi com o Gabriel, ela vai. Hoje nós não utilizamos, mas ela vai acontecer sim. يقول طبعا بالنسبه لفيرمينيو يقول لا في مباريات بدا فيها ضد امريكا يعني بادئ فيها بس هو دائما يحسب حساب احيانا في مباريات تكون اللي ايام الفيفا يحسب مباريات برضه اللاعب في الدوري يعني كل لاعب مباريات كثيره مجهد يعني ومهم عنده مباريات مهمه برضه والمباريات الجايه برضه راح يعطي فرصه لفيرمينيو يعني. كيف جاء الجمهور للحضور؟ Como você viu a torcida hoje no estádio? Sim. A torcida ela traz uma atmosfera, eu já conhecia, mas ela traz uma atmosfera de apoio à sua equipe muito bonita. Ela abraça, cada jogada individual de uma finta, de um drible, de uma triangulação, ela interage com a equipe. Isso traz uma atmosfera boa para o jogo e isso trouxe mais esse senso de jogo. Eu falei jogo de amizade, o jogo de triangulação do que propriamente um jogo competitivo, de choque, de pancada, ela traz essa característica. يقول الجمهور السعودي اليوم ساند فريقه بشكل جميل يعني خصوصا في اللعبات الفرديه هذه واللعبات الباصات الجماعيه دي برضو وهذه مباراه يعني تعتبر مباراه يعني وديه صداقه يعني ما فيها مباراه ذيك فيها يعني الاحتكاك القوي. Tomara que ela tenha esse carinho no enfrentamento contra a Argentina. يقول ان شاء الله conosco. ان شاء الله يساعدونا ضد الارجنتين ان شاء الله. ان شاء الله. تموتوا تساعدوا ضد البرازيل اكيد. أحد سؤال ثاني يا شباب. محمد بن عباد الاتحاد الاسبق. da Federação da Ásia. جورناليست. المنتخب البرازيلي اليوم لم يظهر بالمستوى والاداء المطلوب ولم يظهر سواء بهدفين قوسين. ارفع صوتك شوي معلش. المنتخب البرازيلي لم يظهر اليوم بالمستوى والاداء المطلوب ولم نشاهد ايقاع السامبا المعروف عنه ولم يظهر سواء بالهدفين قوسين. Ele perguntando hoje o Brasil não apareceu bem, como sempre. Aí acho que na opinião dele não apareceu só nos dois gols. Aquele ritmo de samba forte, joga bem, não apareceu. Por que isso? Da primeira parte. Muito pela equipe da Arábia, que tem um jogo de posse, que fica muito com a bola. Né? Nós não fizemos um jogo competitivo, um jogo mais concentrado, como o Tite colocou, no meio campo e no terço ofensivo, né? E deixamos com que a equipe da Arábia trabalhasse bastante essa bola na característica dela. Não deixamos na marcação mais baixa que tivessem infiltrações e que tivessem finalizações ao gol. Tanto que das 8 finalizações da Arábia, nenhuma foi no gol. A gente conseguiu defender, mas não conseguimos fazer um jogo efetivo na frente. يقول طبعا احنا لعبنا مباراة على اساس ضد الفريق السعودي خليناهم يعني يلعبوا في ملعبهم ينقلوا كور وضغطنا عليهم لكن ما قدروا يوصلوا وما وصلوا ممكن الباب السعودي الهدف بس ما قدروا يسجلوا على الباب ما قدروا يسددوا على المرمى ما في تسديدات على المرمى يعني وهذه طبيعة المباريات لازم الرتم حقك ينخفض يعني شوية طبيعي. Na fase ofensiva,
a mudança de posicionamento de alguns atletas e a entrada de novos outros não dá aquelas combinações, aquelas triangulações que normalmente a gente faz. É um período de oportunidade, mas por vezes quebra o ritmo da equipe. يقول طبعا دخول بعض اللاعبين الجدد اللي اول مره يلعبون مع المنتخب هذا برضه ساعد على شوي على انخفاض الرتم شوي لانهم ما تعودوا يلعبوا مع بعض اول مره يلعبوا مع بعض. كيف؟ Mesmo pergunta, está perguntando aquele Brasil de show, de bola, vai ser rápido. Hoje, por causa disso, hoje ele teve abaixo, ele não teve inspirado, ele teve essa. سؤالك عدته مرة ثانية يقول يعني نفس السبب وجود لاعبين جدد هذا اللي خلى التيم خير. Obrigado pelo show. Muito obrigado. Valeu.